A gente está aqui hoje com o Derli. O Crono e você hoje está voltando com tudo, agora falando de música, que é uma coisa que vocês sabem o quanto eu gosto. E a gente trouxe o Derli, que foi uma pessoa que eu conheci através do Sebrae. Olha, gente, que coisa diferente, tá? Ele é um empreendedor na área de música. E além de tocar muito. Então eu vou pedir para ele, antes de tudo, se apresentar, falar quem é o Derli. E se ele quiser dedilhar alguma coisa que mostre um pouco dele, estamos aqui. Obrigado. Legal. Pô, um privilégio poder participar desse bate-papo. Estou muito feliz, né? É mais um que agrega aí no conhecimento geral da turma nova que eu estou conhecendo, né? O pessoal que eu estou conhecendo. Foi muito legal participar da reunião lá, do pessoal do Sebrae. E, bom, falar um pouquinho de mim, rapidinho. Eu sou músico há mais de 40 anos e, além de músico, luthier também. Eu faço a restauração do instrumento. Eu preparo as máquinas para os músicos tocarem, né? E isso começou com uma história da música. Primeiro veio o músico, depois o luthier, né? Então tem o empreendedor como músico e o empreendedor também como luthier. Por conta de um violão meu, um dos que eu mais gostei, quebrou e na época autorizado a fazer um serviço muito ruim. Isso me motivou ao faça você mesmo, né? Então eu fui comprando ferramentas, livros, pesquisando sobre madeira e fui mexendo, e já há mais de 30 anos que eu trabalho na área como luthier, né? Guitar tech, né? Na verdade, né? Porque eu não faço, apesar de já ter construído o instrumento, não é o meu forte. Eu trabalho mais na parte de restauração e customização, né? E compra e venda. Então, eu atendo mais essa área de restauração mesmo. Sou autorizado da Giannini, inclusive, além de outras marcas, Império, Spilge, represento também a Giannini. Então, quando dá o problema na garantia, que o instrumento ainda está na garantia, é aqui que eles socorrem, né? Para essa região da Zona Leste. É bem legal, um trabalho bem legal, um trabalho que eu gosto. E como músico, como eu disse, já há 40 anos, né? Desde pequenininho, estou aí na batalha. Como cantor e compositor, além de musicista. É isso. Isso já me chamou a atenção, cantor e compositor. Cantor e compositor. Inclusive, eu vou mandar um link no final aí, depois da nosso bate-papo, mandar um link de Iceberg, que é o vídeo oficial do canal. Né? Tem outros vídeos com outras músicas, tem alguns covers lá no canal do YouTube, mas tem essa composição minha e da Henry Jamie, que é Iceberg, e tem o vídeo no canal. Eu acho bem legal se vocês puderem aí, né, conhecer. Não, sem dúvida, vamos divulgar muito. E legal. A gente queria, assim, olha, você falou 1000 coisas que me interessam muito. Uma coisa que é apaixonante para quem gosta de música, tá? É o seu instrumento. Todo mundo dá muita risada que eu falo que eu não toco mais porque meu piano está desafinado e não tem condições de afinar agora. Só que isso já faz 15 anos que está assim, tá? Então tem um tempinho. Eu sou apaixonado e quando dá um jeitinho eu vou lá e toco na casa de alguém, etc. Mas assim, eu não conserto. Aí um dia uma pessoa que estava fazendo assim, algum trabalho da área de análise comigo, né, virou para mim e falou assim: você só vai ter total liberação o dia que você abrir o piano de novo, o seu piano. Falei, minha filha, vai demorar muito. Mas existe uma coisa que é a paixão pelo seu instrumento. Então, quando você fala que arruma, conserta instrumentos, isso é apaixonante. Então, fala um pouco dessa relação da gente, do músico, com o seu instrumento. É uma extensão do corpo, né? Inclusive, como eu toco guitarra, né? Basicamente, eu sou multi-instrumentista, então eu toco vários instrumentos de corda e percussão, né? Então, mas assim, o violão é o instrumento de cabeceira. Ultimamente eu tenho tocado mais guitarra, porque como eu voltei para os palcos, né? Estava muito tempo fora da noite, fora dos palcos, trabalhando mais atrás do computador.
Agora, voltando para as ruas, tô atacando mais de guitarra, principalmente a semiacústica, que é uma guitarra que eu estou curtindo muito, né? Nesse momento. Mas o violão é realmente o instrumento que eu estudei, que eu me dediquei, né? Quando eu fiz a escola municipal, a Ordem dos Músicos, quando eu escolhi um instrumento para estudar, foi o violão. Então, a princípio, é o violão. E eu considero como uma extensão, né? Ele está colado aqui com a gente, né? Está no colo. Então, o instrumento tem essa relação, né? Eu acho que todos os instrumentos, mas principalmente o que você pega no colo, né? Que você tem um contato direto com o corpo, ele acaba sendo uma continuidade, né? Da gente. Então, é um negócio muito aconchegante. Né? Toda vez que eu pego um violão ou a guitarra semiacústica, por exemplo, ultimamente para compor, eu estou usando muito a semiacústica, a Severina. Ela tem o nome de Severina em homenagem ao meu pai. É uma semiacústica, uma modelo 335, aqueles modelo muito conhecido da marca Gibson, né? Esse modelo 335, que é Spanish Guitar, que é aquele modelo de cintura feminina, que é mais próximo do violão, né? A guitarra que é mais próxima do violão. Eu tenho usado ultimamente mais essa aí, a semiacústica, que é uma guitarra leve, né? Então ela é confortável para compor, porque ela não é tão alta quanto o violão, então de repente se der um insight de madrugada aí para escrever alguma coisa, dá para pegar ela e tocar porque não incomoda tanto. E ela desligada, Nossa. ela funciona entre os dois mundos ali, entre a guitarra elétrica e o acústico do violão, né? Então é bem legal. Então o instrumento é isso, para mim é uma continuidade do corpo, né? Se eu pudesse, eu dormia com eles. Então vamos fazer uma coisa. Toca alguma coisa para o pessoal te ouvir. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Foi nos bailes da vida, ou no bar em troca de pão. E muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar. Não se importando se quem pagou quis ouvir. Era assim. E aí vai, né? Eu não tinha preparado ela, não. Me veio à cabeça agora. Porque é bem isso, né? Eu acho que à noite, né? Os bares, né? Foi o primeiro lugar. Eu toquei com 17 anos de idade, estava tocando numa boate. Nossa, que delícia. Eu nem poderia estar no lugar, né? Juridicamente falando. A gente se escondia lá, eu e o batera, a gente se escondia no banheiro do juizado de menores. Quando tinha batida no local, né? Mas desde cedo eu fui para a noite ir nos bares, nos bailes, né? Que a gente colocou à prova todo aquele estudo. Porque você faz livro, professor, escola, mas a prática é o que vale, né? Quando você coloca o pé na estrada, aí você fala, opa, o negócio é diferente. E foi a melhor escola, acho que foi à noite mesmo. A Eu maior acho muito escola. interessante quando a gente ouve as pessoas falarem da vida do instrumentista, a vida do artista, porque é onde toma forma aquilo que a gente sonha, que a gente vive, tá? Sim, Então, sim. assim, eu acho que é um belo espaço para a gente, assim, a gente está com muita gente que está em dúvida, que tem medo de se jogar, porque a música é uma coisa de você se jogar mesmo, assim como as outras artes. Então, se você puder, fala um pouco para esse pessoal sobre a coragem que a gente tem, mas que vale a pena. O que você acha a respeito disso? Olha, eu vou contar uma historinha bem rápida, então. Há 10 anos, eu me livrei do terceiro câncer que eu tive. Então, eu tive o primeiro problema e 12 anos depois desenvolveu o segundo. Eu gosto de contar essa história porque é uma história de vitória. Eu não estou falando de coisa triste, muito pelo contrário, estou falando de um milagre, né? E eu acho muito interessante contar isso porque a música teve uma influência, assim, 75, 80%, acho que na minha cura. Além da minha fé e das pessoas que estavam ao meu lado, a música foi muito importante, principalmente no período que eu passei fazendo quimioterapia no hospital, que é um momento muito, muito chato, né? Só quem passa que sabe o quanto é invasivo. E nesse período, principalmente, período de tratamento da quimioterapia,
Eu briguei lá no hospital para manter um instrumento no quarto, eu dividia o quarto com outra pessoa e aí o pessoal não queria que levasse violão, a diretoria do hospital. Eu insisti, argumentei e consegui. Então foi um período que eu estudei muito música, enquanto eu ficava internado, ficava tocando, compondo, criando lições, né? Que eu já dava aula de música. Então eu tive uma distração muito legal e isso ajudou a passar o tempo, esquecer as dores, esquecer né, toda a circunstância que eu estava atravessando. Então a música, eu acho que é fundamental. Eu não sei, eu não saberia viver sem música. Se eu não fosse músico profissional, eu seria músico de qualquer forma, né? E na questão profissional, cara, começou como um sonho, né? E, tipo, eu acho que a gente tem que colocar em prática o seu sonho. Tem as barreiras, né? A família normalmente não quer, na maioria das vezes, até quer que o filho, a filha estude música, mas não quer que siga a carreira, porque existe uma certa fantasia negativa na música, né? A música está muito ligada à prostituição, a drogas. Então, essa mistura de informações, às vezes fake news e às vezes não, né? Tem coisas ruins sim no meio, mas em outras áreas também tem. Então, burlar esse meio, né? Esse meio aí das coisas ruins é a parte talvez um pouco mais difícil, né? E você se manter íntegro. Mas se você tem um sonho, né? E ele é de verdade, vale a pena insistir. E eu consegui sustentar uma família, consegui construir minhas coisas através da música, né? Embora eu tenha um trabalho paralelo, que é o trabalho de luthier, né? E de vendas, né? Isso acaba dando um alicerce para a parte do músico, para que eu não precise me prostituir, eu não preciso tocar, por exemplo, um gênero, eu não vou citar nem gêneros nenhum, eu tenho minhas preferências, então para manter minhas preferências, e principalmente o trabalho autoral, eu mantenho esse trabalho paralelo, que ele dá um equilíbrio para que eu não precise tocar qualquer coisa em qualquer circunstância. Então me dá uma certa liberdade de escolha. Mas eu já toquei de tudo, já fiz, já acompanhei vários cantores, já toquei, né, fiz trabalho de estúdio com sideman, né? Então, o campo da música ele é muito amplo. É legal deixar isso claro. O que acho que as pessoas têm muitas dúvidas, eu já dei alguns workshops, algumas palestras, né, uns bate-papos, principalmente com o pessoal do Senac, e para adolescentes, inclusive, né, jovens aprendizes. E eu percebo o seguinte, o medo do pessoal é como é que eu vou trabalhar em música, né? Tem emprego para músico? Então o que eu costumo dizer é o seguinte, não tem emprego para músico, mas não falta trabalho. O que não tem, né, é muito emprego formal, isso tem pouco, né? A área é restrita na questão de emprego formal. Você pode tocar numa orquestra, pode tocar num grupo de televisão, que mais? Pode fazer, trabalhar com um grupo de teatro, mas é um mercado pequeno. Embora tenha, né, mercado de jingles, tem vários nichos que você pode atacar, mas ainda é restrito, eu acho, pela quantidade de músicos que a gente tem no país, principalmente falando de Brasil, né? Mas o músico não tem um emprego garantido, mas tem trabalho. Você tem que ser empreendedor. Você tem que fazer o seu trabalho. Né? Eu costumo dizer que o músico acorda pobre e vai dormir rico. Né? Que você tem um dia todo para você montar uma agenda. Tem, né, como eu disse, muita coisa. É um campo vasto. Né? Você pode trabalhar com aula, pode trabalhar como sideman, pode trabalhar como músico de estúdio, pode trabalhar, né, criando jingles, pode trabalhar criando várias coisas. Tem muitos caminhos, muitos estilos diferentes, gêneros diferentes, mas tem que se profissionalizar, tem que se sindicalizar, tem que estar preparado para o mercado de trabalho, né? Então, é isso. É um trabalho sério como outro qualquer, embora quando a gente está tocando, quando você está no palco, está executando uma música, é um momento de diversão, de troca de energia. Mas os bastidores disso, até chegar para a música estar pronta, é um trabalho normal. Eu acordo às 6 da manhã e vou dormir meia-noite. É o meu cotidiano. Então, tem o exercício de voz, você tem a preparação do instrumento, tem todo um estudo, um preparo para chegar no momento de apresentar a música. Então, o momento de apresentar a música pode ser realmente uma festa.
Mas não deixa de ser trabalho, porque você tem uma hora para começar, tem hora para terminar, né? Então é um trabalho como outro qualquer. Esse é o meu entendimento. Eu achei fantástico você falar uma coisa, que existe uma imagem coerente que as pessoas têm do músico e do artista, como se eles aparecessem. A maioria pensa que aparece na telinha, e na realidade na telinha é o último grau que você tem para você conseguir Exato, aparecer. Mas exatamente. assim, o artista em si, ele tem que se dedicar profundamente. E as pessoas acham que a pessoa senta senta no instrumento, ou que ela começa a cantar e que aquilo ali, ela chegou e fez. Tudo bem, existem pessoas que realmente têm o dom e que fazem isso. Mas 99% das pessoas estudam para isso. Então elas Muito, precisam ensaiar, elas precisam cuidar da voz, elas precisam cuidar do corpo, porque na realidade existe uma relação muito grande nisso. E isso é deixado de lado quando a gente fala, por quê? Porque existe uma imagem negativa criada que elimina, como se a pessoa não tivesse que trabalhar, e trabalha muito, e às vezes trabalha até muito, mais muito. do que o chamado trabalhador comum. Então, Aham. muito legal ouvir você falando isso daqui. Mas eu queria te pedir vamos fazer uns joguinhos aqui mais diferentes para a gente falar com o pessoal que está ouvindo. Alguma coisa que você possa falar que você achou interessante quando você tocou com alguém? Alguma coisa porque a música traz muito isso da dupla, da trio, de você instrumentista, tocar com alguém e viver algum momento interessante. Que você tem? Alguma experiência diferente? O que você queria Hum, contar para gente? ah, tem várias, né? Porque são 4 décadas trabalhando. Mas eu vou citar algumas assim que marcaram. Por exemplo, há muitos anos a gente fez a abertura da dupla Tonico e Tinoco lá em Minas. E é uma das coisas marcantes, porque o meu pai era fanzaço, né, do Tonico e Tinoco, da dupla, né? Então eu cresci ouvindo vários estilos de música, sertanejo pro lado do meu pai, romântico pro lado da mãe e uma parte mais rock pro lado do irmão mais velho, né? Então eu tenho uma formação musical bem eclética. E essas coisas marcaram, por exemplo, fazer abertura para Tonico e Tinoco foi né, a gente era muito novo, né? Era muito novo na época. Então foi uma coisa grandiosa. Depois também trabalhei com Inesita, né? Inesita Barroso, Sérgio Reis, gravando um álbum do Zé Paulo Medeiros, que é um trabalho muito interessante. E aí participaram muita gente de porte, assim, legal. Zé Geraldo, Inesita Barroso, Sérgio Reis. Então tá no meio dessa galera que são meus ídolos, né? É um negócio legal. E várias outras, né? Tem histórias engraçadas também, interessantes. Aquelas de você tipo, você pega de calça curta. Ah, tem uma banda que vai tocar pelo interior de Minas e vai sair um ônibus tal dia e precisa de um guitarrista porque o guitarrista saiu. E aí uma banda de metais. Eu preciso de um baixista e um guitarrista, tá? Lá vai eu e levo meu compadre que tocava baixo também. Aí quando chega lá, eu tipo assim, quando que vai ser o ensaio? Todo mundo jogando bilhar, vamos tomar cerveja, vamos, né, passando o tempo ali, tipo, empurra ônibus que encrespa lá no barro lá, tipo, depois põe chapéu de mexicano, tinha toda uma indumentária lá que a gente tinha que usar, um calor terrível, né? Que era uma parte de Minas, lá, acho que pro lado do norte, mais próximo da Bahia. Então é coisa assim, a comida quente, o lugar quente e uma roupa super desconfortável. Tudo fazia parte da banda, né? Então, e nada preparado, nada avisado. E aí você vai de paraquedas nessas assim. E aí, de repente, quando vai ser o ensaio? Não, bicho, não tem ensaio. Como assim não tem ensaio? E acompanhar, na época, para mim, tocar com músicos de sopro, que, para quem não conhece, deixa eu fazer uma pincelada. E a gente que toca cordas, você tem uma visão horizontal do instrumento e com tons inteiros. A gente acostuma tocar com tons inteiros. E os instrumentos de sopro, eles são temperados, a maioria deles em bemol. Então, o que você faz, um Lá maior aqui, para o instrumento de sopro, é melhor para a gente tocar aqui, meio tom abaixo. Isso para o guitarrista é muito desconfortável. E além disso, Imagina.
Então, não tinha ensaio, não teve partitura com as cifras para a gente seguir, os caras já sabiam o repertório, e eu e o baixista caímos de paraquedas, e para ajudar, eles faziam os tons tudo na manossolfa, que são sinais que indicam as notas musicais, né? Que você faz o dó maior, o ré, o mi, e às vezes quando era bemol, né, faz esse sinal, parece libras, né, que é o sinal manossolfa, um sinal dos tons de música com as mãos. Então tinha esse agravante, principalmente para o baixista, e quando a gente chegou no primeiro hotel que nós ficamos, tinha um ventilador muito grande, estava muito calor, o ventilador estava ligado, aí ele foi regular o ventilador caiu em cima dos óculos dele. E aí, sem os óculos, ele não conseguia enxergar nem a posição que eu estava fazendo. Então, imagina 2 cegos no meio. Nossa, essa é uma experiência e tanto mesmo. Cara, não dá para esquecer isso. Foi uma turnê maravilhosa. A gente fez alguns bailes lá pela cidade de Minas. E, puta, a gente ria mais do que tocava, porque o negócio era cruel. Porque tinha que aprender as músicas em cima do palco, né? Ter essa experiência com os instrumentos de sopro, que era tudo em bemol, tinha que adaptar todos os acordes. Mesmo que eu soubesse a harmonia da música, eu tinha que adaptar todo em bemol, sustenido, para estar dentro da tonalidade dos instrumentos de sopro. Então, essas experiências que eu falei, né, da prática, ajuda muito a você desenvolver toda a sua... né, o seu entendimento mesmo do que é a harmonia, do que é a melodia, né? Quer tocar em grupo, quer tocar em banda, dividir o trabalho com outras pessoas. Então, lógico que no momento que estava ali, foi mais sofrimento do que a gente ria depois, né? Na hora do palco, estava quase chorando. E aí fica as lembranças que pô, não tem como esquecer, né? Aí tem uns truques, né? Os guitarristas devem saber o que eu estou falando. Você dá uns gatos, tipo, a guitarra... O som sumiu, sabe aquela do Tim Maia? Retorno. Então vai esses golpes também, né? Acho que o meu cabo não está funcionando. O engenheiro de áudio deve ter trocado de cabo umas 6 vezes. Mas como não está funcionando? Deve ter algum problema na sua guitarra. Nada, eu estava ouvindo as músicas. Enquanto isso, eu estava ouvindo as músicas e memorizando, porque como eu ia repetir o baile, eu estava memorizando a harmonia ali, vendo que tom que eles iam tocar e tal. E aí no próximo baile eu já estava mais esperto, eu falei, agora dá para encarar. Porque tudo sem partitura, né? Você tinha que tocar de ouvido, sem ensaio, e uma tonalidade desconfortável para músicos de corda. Então, essas experiências não tem preço. Cara, não tem coaching que vale a pena. E olha que legal, isso que a gente traz de verdade para as pessoas que estão ouvindo, porque na realidade empreender é muito, você falou de que todo artista, na minha opinião, é um empreendedor nato, tá? Porque na realidade aqui o artista que não soubesse vender, não soubesse colocar ou saber o que ele quer da vida, você me traz exatamente toda a visão de um empreendedor que fala de música. Porque você mostra exatamente que você precisou de uma receita número 2, você foi atrás da receita número 3, você passou pelas dificuldades, você tem a ponderação correta e para você ser eficiente você precisa conhecer o instrumento, conhecer aquilo onde você vai pisar, etc. Então isso é muito forte para quem está assistindo a gente, porque na realidade é uma coisa que todo artista é um pouco empreendedor. Um pouco Sim, não, é muito, para falar a verdade. muito. E acho que hoje o artista está entendendo isso e é legal porque ele está vendo isso em você, tá, Derby? Que bom, Então, que legal. porque assim, você sabe, a internet a gente tem uma limitação, a gente chega próximo de 30 minutos numa entrevista, a gente vai fazer outra porque eu vou querer outras histórias, porque essa foi muito Legal. boa. Para mim vai ser Agora, eu acho que era muito legal agora você tem uns minutos para você falar um pouco de você para o pessoal, depois a gente vai colocar, você vai me mandar e a gente vai colocar suas redes sociais quando sair a entrevista, tá? Mas legal. era legal você agora finalizar com o que você gostaria de deixar de mensagem para esse pessoal todo. Ó, sim, o privilégio de tocar, cantar, tocar e dançar. Independente eu sempre falo isso, né, principalmente para adolescentes, né?
o pessoal adulto também, né? Porque a música, como eu disse, a música foi um meio de cura para mim, né? Sempre foi válvula de escape, sempre me ajudou muito no lado psicológico, né? Tomou um pé na bunda da namorada, faz uma música nova, sabe? Foi sempre assim, né? Então a música esteve sempre presente na minha vida, como estudo, como visão das coisas, né? Do mundo, de modo geral, através da música, que é uma linguagem, eu acho que a segunda linguagem, na minha opinião, a segunda linguagem mundial. Assim, primeiro é o amor, depois a música. A música não tem fronteiras. Então ela é fundamental na vida de todo mundo. Eu sou muito feliz, sou muito grato por ter, né, esse talento e conseguir trabalhar ele, né? Porque também se você tiver um talento e deixar na gaveta, não resolve nada, né? Então, o conselho que eu dou é que quem tem o sonho e se tiver em dúvida, pode deixar a dúvida de lado, pega o instrumento, só que esteja preparado para uma dedicação de 24 horas. Se você quer ser músico de verdade mesmo, não adianta pegar o instrumento de vez em quando, né? Se for por hobby, tudo bem. Mas se quiser encarar de forma profissional, ele tem que fazer parte do seu dia a dia. Então tem que ter os exercícios, né, físicos, né, de mão, aquecimento dos dedos, das mãos, os punhos. Para quem canta, tem que ter o preparo vocal, todo o aquecimento, saber, né, quando fazer, em que tom você trabalhar. E é isso, estudo, dedicação, o tempo todo. Mas o resultado final disso, o prazer que isso traz e o quanto você colabora para a vida das pessoas, né, espiritualmente e até fisicamente, né, porque a pessoa libera energias, tá, quando está curtindo o som. Isso é muito gratificante, não tem preço que pague, né? É importante o trabalho de música com remuneração, mas muito mais que isso é a qualidade espiritual que a música tá, esse trabalho com as frequências, né? Com a mensagem que você passa para as pessoas, isso é muito gratificante. Então, eu super indico, é um santo remédio para tudo. Musicoterapia. Musicoterapia, ótimo, muito bom. Então, eu queria te agradecer muito, Derli. A gente vai marcar outros dias para a gente conversar mais. Vamos colocar a música do Derli aí gravada, que a gente vai pegar com ele para colocar no final, porque a qualidade no Zoom não é tão boa, então por isso que a gente não insiste para você tocar muito aqui. É muito melhor pegar uma qualidade melhor tua e acoplar na entrevista no final, tá? E legal, a gente legal. Adorou ter você aqui com a gente. Pessoal, se inscreve no canal, participa bastante, faça seus comentários. E em breve a gente traz o Derli de novo para conversar com a gente. Obrigado. Adorei, Derli. Muito obrigado pelo convite. Vou esperar o próximo, viu? Valeu.